Oi galera, tudo bem? Então, dando continuidade e na realidade já encerrando essa parte das características e dos grupos que pertencem a cada classe dos vertebrados, vamos ver hoje as aves e os mamíferos. Como tem características em comum entre essas duas classes, então a gente vai ver as duas juntas. Não são classes tão grandes assim, então a gente vai ver as duas juntas e aí a gente encerra essa parte das classes que pertencem ao filho dos vertebrados, ok? Ao subfilho dos vertebrados. Vamos lá então, começando por aves. Bom, como eu falei ainda agora, as aves têm algumas características em comum com os mamíferos. Por exemplo, ambos são tetrápodes, na sua maioria pelo menos. São homeotermos, que hoje a gente chama de endotermos, mais endotérmicos. O que quer dizer homeotermia, endotermia? Quer dizer que eles conseguem manter a temperatura corporal constante. Quer dizer que a temperatura não muda de acordo com o ambiente. Existe uma temperatura estável no organismo, que é mantida a partir do próprio processo metabólico e da própria capacidade que o organismo desses animais tem de manter a temperatura do corpo, ok? Então, homeotermos, tanto aves como mamíferos, ou endotermos também. A questão pode trazer como endotermos também, alguns autores também trazem, certo? Mantém a temperatura do corpo constante. Uma característica das aves, que aí diferencia elas dos mamíferos já, é a presença de penas, ok? As penas possibilitam o isolamento térmico, são isolantes térmicos, e o voo também, né? Agora, lembrando que nem todas as aves vão apresentar penas. Os pinguins, por exemplo, as penas delas não são literalmente penas, porque as penas, de forma geral, além de serem isolantes térmicos, também possibilitam o voo. São importantíssimas para o voo, que a gente vai ver já daqui a pouco. Ok? São ovíparas também, a grosso modo, são ovíparas e, evidentemente, vão ter asas, o bico. Vai haver também a presença dos ossos pneumáticos, que são ossos mais leves, e graças a esses ossos pneumáticos, junto com as penas e junto com os sacos aéreos, as aves conseguem voar. Claro, aquelas aves que podem voar, aquelas aves que voam, porque a gente vai ver daqui a pouco que algumas aves não têm essa capacidade de voar. Digestão. A digestão é semelhante à nossa também, o processo. As aves têm boca, têm faringe, têm esôfago, vai diferenciar apenas alguns órgãos. O papo, que é onde geralmente, por exemplo, se alguém já viu, por exemplo, papagaio, quando ele se alimenta, o papozinho dele fica cheio. Não só o papagaio, mas boa parte das aves. Mas no papagaio a gente consegue visualizar bem, fica bem cheinho. O papo, o proventrículo, a moela, o intestino, a cloaca e os órgãos anexos, que são o fígado e o pâncreas. Ok? Muitos dos órgãos são bem semelhantes à nossa. A anatomia tem algumas semelhanças dos mamíferos no geral. Ao serem engolidos, os alimentos vão passar pela faringe, depois para o esôfago, depois para o papo. No papo vai haver o armazenamento, o exemplo do papagaio que eu dei ainda agora, e o amolecimento. Depois vai para o ventrículo, que é o estômago químico, o proventrículo, que é o estômago químico. O proventrículo é o químico, a moela é o físico, mecânico, ok? Proventrículo, estômago químico, é onde vão haver as ações de sucos digestivos, de substâncias químicas, reações químicas. E na moela é onde vai haver a trituração, a destruição do alimento, no caso, a quebra do alimento a partir dos movimentos que acontecem dentro da moela, ok? E aí vão para o intestino, onde as substâncias vão ser absorvidas, como acontece também com os mamíferos, é bem semelhante. Nos nossos intestinos, nós mamíferos, os homens e os demais mamíferos,
os alimentos são absorvidos. E o que o que não presta é eliminado nas fezes. Com um detalhe, as aves não têm ânus. As aves têm cloacas. Essa é a grande diferença entre as aves e os mamíferos. Tem cloaca. Assim como os répteis também têm cloaca. Na cloaca, a cloaca, aliás, vai ter 3 funções. Eliminar a urina, eliminar as fezes e também para a cópula, para o cruzamento, para a reprodução. Ok? São 3 funções que ocorrem na cloaca. E ela está localizada bem aqui na porção final. É aquele orifíciozinho, bem no finalzinho da ave. E aqui os órgãos. Ó. A língua, sabemos que a ave tem aquela linguazinha, né? meio pontiagudazinha. Faringe, esôfago, os intestinos, papo, proventrículo, o fígado. Notem que o fígado, o formato é diferente. A moela, que a moela da galinha, por exemplo, a gente consome, né? A galinha frita, a gente consome. O pâncreas, o intestino e a parte final, a cloaca. Isso começa na região aqui próxima à faringe e acaba na cloaca, todo o processo digestivo, ok? Circulação é outra característica que tem em comum com a gente. Assim como nós, mamíferos, temos 2 átrios e 2 ventrículos, as aves também vão ter 2 átrios e 2 ventrículos. Ok? Então, primeira característica, a homeotermia. Aves e mamíferos são homeotermos, são endotérmicos. Segunda característica, a presença de 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Aves e mamíferos são as 2 classes que têm 4 cavidades totalmente divididas. Os répteis, a gente viu que apenas uma classe tem uma classe não, um dos grupos pertencente à classe dos répteis, a classe reptila, tem uma divisão parcial, como a gente viu, né? No caso das aves e mamíferos, não. A divisão é total, 2 átrios e 2 ventrículos. São 4, é o que a gente chama de câmaras cardíacas. Câmaras cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos, ok? É onde vai passar o sangue, pobre em oxigênio, ali pelo lado direito, no caso, o átrio e o ventrículo direito. O sangue pobre em oxigênio vai passar e vai para os pulmões, para ali ele ser oxigenado. No lado direito, tanto no átrio como no ventrículo, o sangue pobre em oxigênio passa e vai para os pulmões para receber a oxigenação. Na esquerda, passa apenas o rico em oxigênio, o sangue rico em oxigênio, ok? O ventrículo esquerdo vai bombear o sangue para a aorta e assim sucessivamente, todo esse processo. E a circulação é dupla e é completa e é fechada, ok? 3 características da circulação das aves: dupla, completa e fechada. Por que fechada, Adalberto? Porque ocorre sempre em vasos sanguíneos, artérias e veias, beleza? Vamos lá. Aqui, só para a gente ter uma noçãozinha, ó, as artérias, de forma geral, atenção para isso, as artérias são representadas do lado, ou melhor, de cor vermelha, as veias de cor azul, com exceção da artéria pulmonar e da artéria aorta. São as exceções, ok? E a gente vai ver também, a gente vai entender melhor quando a gente for estudar circulação, comparando a circulação humana com a circulação de outros animais. A gente vai entender isso melhor, beleza? E aqui também, mostrando aqui um pouco da anatomia de um passarinho, claro, todo passarinho é uma ave, ok? Mostrando também um pouco dos vasos que formam o organismo desse bichinho aqui, ok? Respiração. Aves e mamíferos respiram por pulmões, tanto aves como mamíferos. E os pulmões deles já são completos. Já são pulmões completos, ok? Nas aves, naturalmente, os pulmões são bem menores do que a gente, embora sejam completos já, ok? Vão existir sacos aéreos ali próximo aos pulmões. São saquinhos meio transparentes. Eu já visualizei fazendo uma prática na universidade e a gente já visualizou esses saquinhos. São bem transparentes eles. Que ajudam no voo, os sacos aéreos ajudam no voo e ajudam também na respiração, ok? Os pulmões com os sacos aéreos vai possibilitar um maior suprimento de oxigênio,
Então, os sacos aéreos atuam na respiração e também atuam no voo, junto com os ossos pneumáticos e com as penas, ok? As aves não têm glândula, com uma exceção. Há uma única exceção, que é a glândula uropigiana, que fica bem próximo à cloaca, aqui atrás, ó, próximo à cloaca, ok? Essa glândula produz um óleo, uma substância oleosa. Esse óleo impermeabiliza as penas. O que quer dizer isso, Adalberto? Impede que, se a ave ficar exposta, por exemplo, as aves aquáticas, sobretudo, porque a glândula uropigiana é muito mais desenvolvida nas aves aquáticas. Se essa ave, por exemplo, um pato ou qualquer ave que precise nadar ou mergulhar para caçar, alguma coisa do tipo, evita que as penas fiquem encharcadas. Ok? Esse óleo produzido pela glândula uropigiana, que alguns autores trazem também como glândula uropigial, é a mesma coisa, fazem com que o óleo que essa glândula produz impermeabilize as penas, evitam que essas penas fiquem encharcadas, ok? E aí o grupo das aves, as ratitas, que são aquelas que não voam, exemplos bem comuns, o avestruz e a ema, ok? São aves que não voam, no entanto, conseguem correr muito. Compensam a impossibilidade do voo com a musculatura muito resistente nas patas, que possibilitam uma velocidade considerável. Para você ir pegar um avestruz ou uma ema não é fácil. Agora, para ela pegar você, é bem mais fácil. Ok? E as carenatas são as que voam, são todos aqueles pássaros que a gente conhece, que voam, todos eles que a gente conhece, que têm a capacidade do voo. Os passarinhos, o gavião, a águia, atenção, porque nem toda ave é passarinho, muita gente confunde isso, nem toda ave é passarinho, ok? O que determina se uma ave, porque existem subgrupos, que a gente não vai ver aqui, mas existem subgrupos, ok? Dentro dos grupos das aves, tem as anseriformes, são vários. E nem toda ave é passarinho, a gente tem que ter cuidado com isso. Ok? Você não pode, por exemplo, chamar um gavião de passarinho. Uma águia de um passarinho. Os passarinhos são geralmente de pequeno porte. Beleza? Os mamíferos que, diferentemente das aves, no lugar das penas vai ter pelos. Nós temos pelos e também produzimos leite. A ave não produz leite. Aves não tem, a única glândula, como a gente viu agora, a única glândula que as aves têm é a glândula uropigiana. No caso dos mamíferos, os mamíferos de forma geral, inclusive a gente, temos glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, ok? Que cada uma delas tem, e a própria glândula mamária, que é que vai produzir o leite também, né? Sebáceas, sudoríparas e mamária. A glândula mamária é a que vai produzir o leite. As sudoríparas excreta o suor, libera o suor. E as sebáceas produzem e liberam o sebo. Daí o nome, seboso. Fulano é seboso, todo mundo é seboso. Todo mundo, porque todo mundo produz sebo. A questão é tomar banho ou não, né? Aí tem gente que é hidrofóbico, né? Que não gosta de tomar banho. Bom, vamos lá. Então, continuando, as glândulas mamárias. Todo mamífero tem, agora cuidado. Glândula mamária não é teta. É muito comum fazer essa confusão. Glândula mamária não é teta, não é seios. Ok? O fato de não é ter mamas. Glândula mamária é uma estrutura que todo mamífero tem, mas nem todo mamífero vai ter os seios, vai ter as tetas, vai ter as mamas. A gente vai ver já isso. Existe essa diferença. Beleza? Os mamíferos também, como a gente já comentou, controlam a temperatura do corpo. A temperatura é constante, assim como as aves. São homeotermos, são endotérmicos. Vão apresentar garras, unhas, cascos, que são ricas em queratina. Não confundir com quitina. Ok? Não confundir com quitina. E essas estruturas vão atuar na locomoção, na defesa e no ataque também para esses animais. Vamos lá. Os mamíferos também têm as dentições. A gente já tem um pouquinho de noção disso e vamos falar sobre isso novamente quando formos estudar o sistema digestório, os dentes incisivos, caninos, premolares, molares, ok? Vamos comentar um pouquinho quando formos estudar o sistema digestório.
A questão da dentição do leite, que é a primeira dentição, que depois vai trocando tudo, até vir os dentes permanentes. É aquela primeira dentição que vai crescendo à medida que, por exemplo, nós seres humanos, no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida, vai nascendo os dentinhos de leite, depois troca. Isso não acontece não com seres humanos, acontece também com os mamíferos, os cachorrinhos, por exemplo. Até uma certa idade, os cachorrinhos têm dentição de leite. Aí os dentes vão sendo trocados, naturalmente. Ok? Os mamíferos também têm coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Ok? Reforçando isso também. Assim como as aves. Sistema circulatório fechado é bem semelhante. Circulação dupla, fechada e completa. Semelhante ao das aves, nesse sentido. A divisão é bem semelhante. E no caso dos mamíferos vai ter as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. As hemácias possuem hemoglobina, que é uma proteína que dá cor vermelha ao sangue. É por isso que nós, mamíferos, temos a cor vermelha no sangue. E as hemácias também transportam oxigênio devido à presença da hemoglobina dentro dela, ok? Os mamíferos também respiram por pulmões. A gente vai falar um pouco mais dos pulmões quando a gente for estudar o corpo humano. Nos pulmões a gente vai ter os alvéolos pulmonares. É nos alvéolos, que são estruturas parecendo cachos de uva. Os alvéolos pulmonares lembram cachos de uva. É neles que ocorrem as trocas gasosas. É dentro dos alvéolos que vai ocorrer as trocas gasosas. O que quer dizer isso, Adalberto? É neles que entra o oxigênio e vai ser eliminado o gás carbônico. Os alvéolos absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico. O sistema urinário também vai ter os dois rins. Os mamíferos, de forma geral, têm os 2 rins. Além dos rins, os ureteres, a bexiga, a uretra. A gente vai estudar isso também quando formos ver o corpo humano. Os sistemas sensoriais são bem desenvolvidos, os órgãos do sentido, o próprio sistema nervoso, que a gente vai estudar isso também quando formos ver o corpo humano. E os mamíferos também têm sexos separados, e a fecundação é sempre interna. Existem as ovíparas, um grupo é ovíparo, a gente vai comentar isso já já, é a exceção aos demais, é o grupo que tem mamíferos ovíparos, e espécies vivíparas também. O que quer dizer vivíparas, Adalberto? Que o feto se desenvolve totalmente na barriga da mãe. A cadela, a égua, a própria mulher. As fêmeas de muitos dos mamíferos desenvolvem o filho dentro da barriga da mãe. Ok? Só lembrando isso. As fêmeas de todas as espécies, a da grande maioria das espécies dos mamíferos, desenvolvem o feto dentro do seu ventre, dentro do útero, de forma geral, com algumas exceções que o desenvolvimento se encerra, por exemplo, na bolsa, que a gente vai ver já isso, uma bolsa que tem fora, porque a estrutura uterina não é completa, com algumas exceções, mas, em sua grande maioria, o desenvolvimento é dentro da barriga da mãe, por isso são vivíparos, ok? E encerrando a classificação dos mamíferos, 3 grandes grupos. Nesse grupo dos placentários, gente, tem mais um grupo, uma enormidade de subdivisões aí, que não vai dar tempo da gente ver todas. Eu posso citar algumas, mas não vai dar tempo da gente ver todas. Os monotremados, esses são os mamíferos primitivos, a gente poderia dizer assim. São, digamos, os mamíferos que põem ovos. É o grupo de mamíferos que eu falei aqui ainda agora, que põe ovos. O ornitorrinco, que é até personagem de desenho, né? Quando a gente fala na aula, a galera diz logo, do desenho, aquele bichinho do desenho. É isso mesmo, é ele mesmo. A equidna, que também é do mesmo grupo, do ornitorrinco. Eles põem ovos em uma coisa também, eles não têm tetas. Ô, gente, Adalberto, e como é que ele vai beber o leite, o filhote? Ele lambe pelos pelos da mãe. Ele vai lamber o leite vai escorrendo e ele vai lambendo ali, certo? Vai lambendo os peluzinhos da barriga da mãe. Então, o monotremado se desenvolve em ovos, semelhante aos répteis, e lambem o leite produzido pela mãe, porque eles não vão ter as tetas. Marsupiais. Os marsupiais, gente, são aqueles que completam seu desenvolvimento dentro do marsúpio. O marsúpio é uma bolsa.
É só lembrar do canguru. Lembra do canguru? O canguru, o filhote não fica na mãe, naquela bolsazinha que tem? Então, o complemento do desenvolvimento acontece justamente no masúpio, nessa bolsazinha que existe. Beleza? Vamos lá. E os placentários é o maior grupo. Aí tem meio mundo de grupos aqui que se a gente fosse falar, a gente ficava a tarde toda e eu ia cansar vocês. Tem os roedores, tem os carnívoros, tem o grupo dos coelhos. É meio mundo de grupos, gente. Então, a título de provas mesmo, de vestibulares, isso aí praticamente, dificilmente eles cobrariam. Eles podem cobrar a questão do placentário, o que seriam os placentários. Os placentários é a grande maioria dos mamíferos. A grande maioria dos mamíferos pertence a esse grupo, inclusive a gente. Nós somos placentários, a espécie humana. A placentária a gente já lembra de quê? Placenta. São aqueles que possuem a placenta. A placenta é um anexo embrionário, que a gente estudou no primeiro ano, que vai possibilitar que o feto, o bebê, ou o feto, vamos usar como feto mesmo, fique fixo no útero e receba os nutrientes. Ele segura, digamos assim, o bebê, o feto, até o momento correto para que haja o parto. E também vai fornecer os nutrientes necessários, o oxigênio e os alimentos. É a grande maioria dos mamíferos pertence a esse grupo. São chamados também de eutérios. Vocês podem ver em algumas questões ou em alguns livros como eutérios, mamíferos eutérios, ok? E aí a gente encerra por aqui essa parte da classificação geral dos vertebrados, dos animais. E na próxima aula a gente já vai começar com fisiologia animal, o corpo humano propriamente dito, comparando inclusive com outros. A gente vai relembrar algumas características gerais dos outros vertebrados, por exemplo, e de alguns invertebrados também, fazendo a chamada anatomia comparada, junto com a fisiologia. Vamos fazer isso, ok? Então, um grande abraço, um cheiro, até a próxima aula, se cuidem, viu?